Olá amigos, muito bem-vindos. Esse é o canal Vianarte Tarô, meu nome é Felipe. Estou aqui para falar sobre a espiritualidade e o tema hoje é política e religião. O que é que tem a ver religião e política e como esses dois poderes influenciam nossas vidas diariamente? Antes de começar a falar sobre esse tema, quero agradecer primeiramente a presença de vocês, agradecer esse trabalho maravilhoso e sou muito feliz em estar aqui com vocês, trocar essa energia, trocar conhecimentos. E vocês sentiram diferença no meu cabelo? Pintei realmente. Ainda está em processo de melhora. Espero que vocês tenham gostado, mas é apenas um detalhe, nada mente superficial. Então, vamos falar o que realmente interessa. Política e religião. Primeiramente, eu vou falar sobre religião, que é algo que nos mexe muito com nossas emoções. Por quê? Religião, hoje em dia, está muito relacionada com medo existencial, de morte, de morrer ou de não existir nunca mais, né? Porque a religião promete isso, essa eternidade após vida aqui na Terra. E a segurança emocional, a segurança física, onde Deus sempre vai nos proteger. Então, sempre estamos o tempo todo em conexão com Deus, sempre pedindo essa conexão, pedindo essa segurança, desejando essa eternidade. E a questão financeira também, né? Que todos nós precisamos nos manter alimentados. Então, todos nós temos essa ligação muito forte em crenças religiosas por conta desses medos, para suprir esse vazio existencial. Mas antes de falar sobre as religiões modernas, quero falar como iniciou todos esses conceitos religiosos. Primeiramente, devido a muitos estudos, não só meus, mas de grandes sábios e conhecimentos históricos também arqueológicos, existiu o animismo, que se explicava a espiritualidade através dos fenômenos da natureza, como divindades. Sim, eu acredito nisso. Porque os xamãs, os índios maravilhosos, onde eram culturas totalmente que vivia de fato a natureza, a essência não só da natureza, em comunhão com a natureza, em equilíbrio, mas também consigo mesmo. Não tinha o ego do consumismo, não tinha o ego da rivalidade, de conquista de outras terras. Os xamãs que eu estou falando, os xamãs espiritualistas, que tem muita base também dentro do conhecimento da alquimia. Então, eles tinham uma comunicação direta com espíritos da natureza, onde eles incorporavam e traziam cura e sabedoria medicinal por ervas, plantas, minerais. E tinha muitos conhecimentos também de como utilizar as energias do nosso corpo em prol da cura e do equilíbrio emocional em todos os sentidos. Só que tinha um porém. Nessa época, a consciência do ser humano ainda não era elevada, não tinha muitos conhecimentos científicos. Então, também se acreditava em muitos acontecimentos supersticiosos, como, por exemplo, a chuva. Se, por exemplo, hoje nós sabemos que devido à camada de ozônio ser um pouco deteriorada, existe um alagamento em certos lugares, em alguns determinados lugares também fica muito quentes, como na Europa agora. Está um calor absurdo. Aqui no Brasil também a temperatura mudou bastante. A gente não sabe quando é verão, quando é inverno, está muito misturado. Então, hoje a gente sabe por causa que a camada de ozônio, se fosse naquela época primitiva, onde não se tinha conhecimento científico, com certeza eles iam falar que era alguma ação divina devido a algo errado que eles tinham feito. Então, com base nisso, ao passar do tempo, a religião veio de contra a ciência, que veio provando certos fenômenos da natureza e certos fenômenos do nosso corpo, como se fosse algo realmente científico e um efeito cascata, né? A gente faz uma coisa, acontece outra. Por exemplo, se a gente tomar refrigerante, vai fazer mal para nossos ossos. Então, isso seria explicado pela ciência, não pela espiritualidade, não pelas divindades. E se fosse naquela época, seria a mesma coisa. Eles tentar explicar situações naturais de forma supersticiosas, exato essa palavra. E com o passar do tempo, depois do animismo, onde foi crescendo essa cultura e se desenvolvendo ao ponto de ter uma cultura monoteísta, que seria a adoração a um deus, politeísta, que são vários deuses, no caso, divindades africanas, divindades xamânicas também. Na Ásia também tem muitos deuses que estão ligados à natureza. A própria religião também católica, ela tem muitos santos. Então, há adoração para vários deuses, podemos dizer assim. E o panteísta, que são as forças da natureza. Isso já é mais raiz, eu acho que
mais essência. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Eu acho que todas as religiões têm que se respeitar as crenças de cada uma, porque devido a uma descoberta de algum conhecimento, a outra descobriu outro conhecimento, e foi assim se formando a nossa população de hoje em dia. E todas são necessárias para haver trocas de conhecimentos. E quando se tem respeito sobre opiniões diferentes, tudo flui. Que além do mais, todas as religiões buscam apenas desenvolver os frutos do Espírito, né? Que é benignidade, bondade, alegria, entre outras. Que nós aqui que estamos no país cristãos, com certeza já devemos ter escutado falar em alguma hora, em algum momento. E já que eu entrei nesse assunto, vou falar sobre Cristo, que ele falou sobre amar o próximo como a ti mesmo. E se a gente for levar somente isso como religião, já seria perfeito e maravilhoso, e desenvolver os frutos do Espírito. Assim não teríamos guerras, não teria disputa de ego, não teria disputa de poder, nem esse consumismo exacerbado, nem essa destruição da natureza. Mas voltando um pouquinho, vou continuar aqui de onde eu estava. Então, devido a essa diferença de monoteísmo, politeísmo, panteísmo, já começou a haver rivalidades entre conhecimentos e divisões de povos, que causou muitas guerras e tudo mais. Sim, e a religião veio se formando com o passar do tempo. Ao passar, começou a se questionar, que seria através da filosofia. Muitos falam mal da filosofia, mas a filosofia é a arte de questionar, a arte de buscar conhecimento. Filosofia significa amor à sabedoria. E com essa base de questionamento se formou várias religiões. Que a filosofia veio questionar sobre a existência da alma, porque começou a surgir questionamentos existenciais. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Então são questões existenciais que foram desenvolvendo ao passar do tempo e tendo respostas dentro das religiões. E cada uma religião tem uma resposta diferente. Apesar de que todas desejam ser imortais, todas desejam ter saúde, todas desejam ser felizes, todas desejam ser livres. Mas tem muitos conceitos diferentes. Não porque... Voltando, depois eu falo sobre isso. Sim, e a questão sobre a existência da alma, o pós-morte, aí veio surgir os cultos de antepassados e a formação dos deuses. Porque a partir do momento que você tem espíritos do passado, você tem espíritos deuses também, em que você adora, tem santos. E devido a tudo isso, se formou uma base religiosa. E desenvolveram, né, desde há muito tempo atrás, muitas religiões. E muitos profetas também, podemos dizer assim, muitas pessoas muito inteligentes, trouxeram vários novos conceitos, como Platão, como Aristóteles, como outros grandes filósofos, ao ponto de formar várias outras religiões que acreditamos hoje ser apenas divindades, e na verdade são conceitos educacionais. Porém, também teve o de Jesus Cristo, claro que eu vou falar sobre ele, porque estamos num país cristão. E acredito na existência de Cristo, mas não acredito que seja essa religião cristã. Porque Cristo não veio pregar uma religião, ele veio só pregar os conceitos de evolução. E já que estamos falando sobre o conceito de evolução, quero falar sobre a base da essência da evolução, que seria a alquimia. Eu fiz até um vídeo falando sobre alquimia. E a alquimia é a transformação, transmutação e integração da nossa sombra com nossa luz para a gente conseguir alcançar uma consciência elevada de quem realmente somos e o que realmente viemos fazer aqui. E a alquimia veio através dos xamãs, que eles tinham contato diretamente com a natureza e por isso eles tinham um controle, um equilíbrio maior sobre o lado espiritual, o lado emocional, o lado mental e principalmente o lado instintivo. Eles não tinham guerras entre eles, eles não matavam as mulheres, eles não estupravam as mulheres, eles não tinham doenças. A gente que é daqui do Brasil, a gente sabe da história do Brasil, ao ponto que na época que houve a invasão aqui, muitas doenças veio surgir aqui no Brasil devido à invasão. Então era uma forma de viver muito natural. Não digo que seria bom a gente voltar para essa fase de não ter casa, de morar em oca, não digo isso. Mas o conhecimento e a essência de não ter essa disputa de egocentrismo. Eu acho que seria fundamental. E viver em equilíbrio com a natureza seria maravilhoso. A questão é trabalhar com sustentabilidade.
Então, a religião mexe muito com o medo existencial, então por isso que hoje domina muitas pessoas, e cada religião tem um conceito moralista diferente um das outras. Umas podem vestir saia, outra não pode, uma pode cobrir o cabelo, outra não pode. Então isso são mais regras muito humanas. Não tem nada a ver com o equilíbrio do ser humano, não tem nada a ver com o equilíbrio espiritual, emocional. Que a ciência também veio para isso, né? Por isso que existe a psicologia, existe celulares, né, que a gente se comunica hoje. Então, a religião veio cedendo, voltando à ciência e religião, veio cedendo cada vez mais a provas científicas. E hoje não se tem mais tantas superstições como tem antigamente. Mas mesmo assim, hoje ainda ela tem um conhecimento ainda de empoderamento próprio para poder não permitir perder seu poder. Se ela não, por exemplo, ela já tinha um certo conceito religioso porque era regra feita por Deus, segundo eles. E a ciência veio desmitificando esses conceitos. E por isso a igreja não, as religiões tiveram muitas tretas, né? Muitas disputas com a ciência e não a aceitação das provas científicas. Mas eu acho muito justo a ciência e a espiritualidade estar juntas, né? É através da nossa psique que a gente tem intuições, é através de nossas emoções que a gente tem sentimentos espirituais. Sim, e daí essa base religiosa se construiu muito em questão de poder. E daí entra a política. A política foi construída inicialmente na Grécia, quando surgiu a nomenclatura política, lideradas pelas famílias de grande posses, ou seja, dos ricos. Assim como é até hoje, né? Até hoje, quem domina o planeta são as pessoas ricas, quem estão no poder político são as pessoas ricas, quem estão no poder nas religiões são as pessoas ricas. E é bem similar à época da escravidão e à época onde as pessoas não tinham informações, né? Onde a Bíblia não poderia ser lida por outras pessoas, ou a comida não era tão acessível para todas as pessoas trabalhavam muito, pagavam muitos impostos, ou eram escravas. E hoje é a mesma coisa, pagam um salário mínimo desse tamanho. E a política ainda é muito injusta. E quando se juntam esses dois poderes, elas ficam muito mais poderosas, porque a política, a maioria das pessoas são muito enganosas, só com promessas de mudanças, de melhoras. E a religião, com base no medo existencial, se apropria disso. E possivelmente, a maioria das vezes, as pessoas que são eleitas geralmente têm aliança com a religião. Então, por isso, quando se mexe com a fé de alguém, com o seu lado existencial, sua emoção profunda, fica muito fácil de manipular ou de incentivar a pessoa a votar na pessoa que eles têm interesse. Inclusive, as igrejas não pagam impostos. Por que será, né? Então tem uma correlação muito grande entre a política e a religião, uma faz parceria com a outra. E politicamente, uma das igrejas mais famosas aqui do Brasil, que é a católica, do Brasil não, né, do mundo, é muito rica, muito, muito rica. E se todas as religiões hoje, com todo esse poder, toda essa riqueza, se juntassem para lutar em prol de acabar com a fome no mundo, ou de lutar em prol de causas sociais juntamente com a política, não teríamos tantos problemas. E elas não precisavam fingir tanto em estar ajudando as pessoas, sendo que os impostos e os dízimos são tão altos para as pessoas pobres, né? Eu sei que dentro da Bíblia fala sobre dar o dízimo, mas o dízimo é algo pessoal, as pessoas escolhem, né, fazer ou não. E sei que são informações e questões muito pessoais e profundas. Cada um tem uma religião. Não sou contra a religião nenhuma, eu só sou contra esses jogos egocêntricos de poder devido ao consumismo. E já que estamos falando de consumismo, falo entre também da mídia. Juntando a mídia, que é uma venda de uma vida ilusória. Nas novelas, nos filmes, sempre vendem disputas, egos, compras, necessidades e sonhos. Coisas que o ser humano, se a gente fosse entrar dentro da cultura dos índios, nossa, são tantas coisas desnecessárias e eles viviam tão bem. Porque nós, hoje em dia, precisamos provar que temos, que podemos. Justamente isso, essa questão existencial entra muito no consumismo. Por quê?
O consumismo a gente precisa ter para consumir, para provar às vezes que a gente tem. Às vezes o ego entra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha casa é grande, minha casa é luxuosa, entre outras coisas. Então, ser e existir está muito ligado ao consumo. As posses estão muito ligadas a ser, a existir. E muitas pessoas se ligam a isso e disputam umas com as outras, destroem uns aos outros, e os países se destroem em grande escala. Hoje em dia temos muitas guerras e disputas por ego e por medo, principalmente pelo medo. Na Rússia e na Ucrânia se desencadeou uma guerra por conta do medo da invasão. Na Índia agora, na China e nos Estados Unidos, que está tendo uma tensão devido a Taiwan, também devido ao ego, ao medo. E justamente as religiões, a religiosidade tem empregado muito esse medo existencial. As mídias também, a violência nas mídias, totalmente desvirtuando a essência do ser humano. Então, por isso é tão errado essa junção da política e da religião, porque mexe muito com o profundo do ser humano e acaba desvirtuando o que é a política. A política deveria ser algo público, onde realmente todos têm os direitos iguais. E, na verdade, na prática, isso não existe. Então, é isso. Eu vou ler o tarô para saber o que a espiritualidade pode nos dizer sobre isso. Até então, eu estou tentando lembrar se tem mais algo para dizer sobre isso. Ah, sim. Sobre os xamãs e a alquimia. O xamã trouxe muito sobre essa alquimia, sobre esse poder de transmutação e transformação do ego para a evolução, para a integração do ego com o nosso eu espiritual. E além desses estudos e vivência na prática que os xamãs tinham, houve um estudo muito profundo na África, no Egito, onde tinha os conhecimentos acásticos. E muitos iniciados, como Moisés, que tem na Bíblia, assim como grandes faraós, Nefertiti e tudo mais. Tinha esse conhecimento alquímico, onde muitos enganos houve por dizer que era o ouro físico, mas o ouro é a transmutação do espírito, do chumbo para o ouro. Assistam o vídeo de alquimia, vocês vão achar bem interessante. E esses conhecimentos também muito desenvolvidos na Grécia, que na junção dos dois foram feitos, contados através de mitos, através da mitologia. E óbvio que na época onde a Grécia, a África em si, né, foi muito invadida, assim como o Egito foi destruído, e roubaram muitos conhecimentos e se apossaram de muitas filosofias egípcias e muitas filosofias africanas. E hoje em dia totalmente desvalorizadas, suas religiões desvalorizadas e endemonizadas, né, demonizadas essas culturas. E na verdade é tudo uma mentira, foram conhecimentos roubados e unificados com conhecimentos europeus e difundidos no mundo inteiro. Hoje nossas próprias escolas primárias, secundárias e ensino médio, né, são com base no filósofo Aristóteles e Platão, que é da Grécia. Quantos anos tem isso? Mais de 1000 anos? Pois é, ainda temos conhecimentos arcaicos. E deveremos nos reformar a conhecimentos e vivência de vida. Trazer uma nova realidade e justiça e mais amor entre nós, né? Com uma função mais sustentável e justa. Todos esses conhecimentos aqui tem na internet, meus amores. Pesquisem. Eu vou deixar alguns vídeos na descrição do vídeo. O que mais desejo é que todos tenham conhecimento e possam se desenvolver cada vez mais, se questionar, buscar autoconhecimento, buscar se conhecer, para não deixar ninguém, nenhuma instituição enganar vocês. O que vocês podem nos dizer, meus amores? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E convido vocês a deixarem seus likes, comentário o que vocês pensam sobre isso e compartilharem os vídeos com outras pessoas. E quando vocês curtem o vídeo, vocês ajudam na divulgação e o YouTube vai entender que você quer que outras pessoas vejam. Então vamos lá. Religião e política. A gente pulou um aqui, a papisa. A papisa é uma das cartas mais espirituais do tarô. Sacerdotisa,
ela ter todos os conhecimentos espirituais. E ela sacrifica uma vida materialista, carnal, em prol dos seus conhecimentos. Ela é muito a energia a introspecção para buscar os conhecimentos de auto-revelação espiritual para trazer para o mundo. E no fundo do tarô, a morte, a finalização de conhecimentos arcaicos e antigos para novas revelações. O louco, e assim iniciando uma nova jornada com conhecimentos aprendidos desde já na sua sacolinha, com a espiritualidade agindo em sua direção, o alertando para não esquecer de tudo que já viveu e viver uma nova aventura de uma nova realidade. Tirar mais uma. E para onde esse louco está indo, meus amores? Julgamento. Julgamento é onde tudo é revelado. O que é do passado volta para a gente analisar, para a gente ver com clareza tudo o que a gente viveu, tudo o que a gente está vivenciando e para onde vamos com esses aprendizados. Julgamento é você botar os pingos nos is e olhar com clareza, com racionalidade, para onde realmente você quer ir. Se essa vida aprisionada que nós, seres humanos, vamos continuar a ter milhões e bilhões de pessoas no mundo sendo direcionadas por lutas que não estão nem aí para nós. Mas tudo bem. Tudo bem não. E o imperador no fundo do maço. O imperador é aquele que toma a rédea da sua vida, onde ele decide direcionar em tudo que acredita, em tudo que vive, com ligações amorosas e relações verdadeiras, inteligentes. Viver uma vida de verdade, isso que eu quero dizer. Vou tirar aqui com esse baralho aqui antigo, foi um dos primeiros que eu comecei a usar. Quer dizer, foi com esse que eu aprendi, né? Tá de espada, 5 de paus. Disputas em comunicação, as pessoas querem falar, todo mundo quer estar certo dentro da sua religiosidade, dentro da política, dentro dos seus conceitos moralistas e hipócritas, porque muitas pessoas vivem em uma fachada onde tentam mostrar ser perfeitas. E a perfeição não existe, gente. Nós somos animal, nós somos espíritos, e há um equilíbrio entre isso. Nós não somos 100% bom nem 100% mal. E quando você encontra esse equilíbrio, você vive muito melhor. Dois de copas. K de ouros. Interessante. 10 de ouros. 7 de paus. Quando a comunicação é recíproca de ambas as partes, é amorosa, para um entendimento profundo sobre qualquer assunto, nós conseguimos firmar acordos maduros e sólidos para um novo futuro. Justos, eu vejo essa palavra aqui, justiça. Vou tirar a carta aqui, 2 ciganos. Navios, deslocamento e árvore, perfeito. No fundo, a casa. Então, podemos ver aqui, a gente se desloca dessa antiga, desses antigos conceitos moralistas, ultrapassados e mentirosos, para florescer de forma firme e forte aqui, com raízes profundas, de uma forma natural. 9 de copas, 7 de copas. Trazendo harmonia para nossos lares,
a abundância. A árvore se refere muito à essência do espírito, à abundância. E a casa, ao nosso próprio campo. Não só nosso corpo, mas nossas casas, nossos lares, nossos países. Trazendo paz, né, gente? É isso que a gente precisa, de paz. Paz, alegria, harmonia. Então é isso, eu quero reivindicar isso. Agora é uma palavra minha. Essa foi a mensagem da espiritualidade. Muito obrigado. Que nós estamos presos em conceitos moralistas, religiosos, que os seres humanos inventaram para utilizar de nossos medos existenciais para manipular com seus poderes, devido a seus egos de ambição. Eu desejo muito para a gente buscar conhecimentos e se desvencilhar de grupos que só têm interesses nos próprios líderes religiosos ou políticos. Não falo mal de religião, eu falo questão egocêntrica de pessoas que estão na direção de muitas instituições enganosas. É aqui eu fico, essa foi a mensagem de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de deixar o like. Um beijo no coração de cada um de vocês.